saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos também que estão conectados conosco, no nosso canal do YouTube. A paz do Senhor. Para nós é um dia muito especial, não é verdade? Páscoa, celebramos isso. Aquilo que nenhum homem poderia fazer, Jesus Cristo fez. Ele foi à cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A honra e a glória seja dada a ele nesta manhã. Amém? Antes de nós iniciarmos a exposição da palavra, nós daremos continuidade ao livro de Coríntios, no capítulo 5. Iremos ler o verso a partir do verso 6. Mas eu queria ler um salmo com a igreja, para nós meditarmos, depois nós aplicaremos a palavra de Deus. E é bom que a igreja, ela venha exercer isso a cada dia, a leitura dos salmos. Há um livro muito bom para nós lermos, Orando com os Salmos. Os salmos, ele é tudo que nós precisamos. A igreja, ela precisa resgatar isso. A leitura dos salmos, para nós meditarmos, é a nossa oração, a nossa glorificação. A palavra de Deus nos fala o seguinte, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ter havido prostituído com Batseba. A palavra de Deus nos fala assim, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, no meu pecado está diante de ti, pequei contra ti somente, e fiz mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo o teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. O verso 10 nos fala o seguinte, cria-me, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não expulse da minha presença, da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Oremos nesta manhã. Senhor, diante de ti nós estamos, e nós te pedimos a tua bênção sobre nós. Numa estrutura falha que nós temos, pecadores, depravados, mas nós queremos que o Senhor venha habitar em nós. Cria, ó Deus, em nós um coração puro, e não nos lance fora, Deus, da tua presença. Que a tua presença, ela seja verdadeiramente no nosso ser. Cheio de falha nós somos, pecadores, mas nós queremos a tua presença, Senhor. Apaga de nós a nossa iniquidade, retira de nós o pecado, Senhor Deus. Aquilo que muitas vezes a nossa comunhão ela é quebrada, tua presença se afasta de nós, porque o pecado ele faz isso, nos torna insensíveis à tua voz. Mas que o teu Espírito Santo habite no meio da tua igreja, desta comunidade de fé, e que possamos a cada dia ser incomodados pelo teu Espírito Santo, para vivermos uma vida reta, pura e digna aos teus olhos, ó Deus. Abençoa o teu povo neste lugar, retira do meio deste lugar todo pecado, Senhor. Que possamos ser coniventes somente com o teu Espírito, e apaga as nossas transgressões,
Livra, Deus, o teu povo de todo mal, em nome de Jesus. Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 6. Depois os irmãos colocam, por gentileza, no relógio, para nós não nos perdermos com o horário. A palavra de Deus nos fala assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento, porque já estás nova, para que sejais nova a massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, assim com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi cartas, em carta vos escrevi, não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois, neste caso, tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com beberrão, roubadores, com esses tal, de maneira que comais, pois, como é de direito, havereis eu de julgar os de fora? Não julgareis vós de dentro, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentre vós os malfeitores. Louvado seja Deus. Irmãos, a carta que Paulo ele escreve aos Coríntios, nós já vemos expondo aqui a carta, os primeiros capítulos, o 4, depois o pastor Fabrício Gaé, depois os 5. Nós daremos continuidade. Paulo ele adverte os coríntios por tolerar esse comportamento imoral, enfatizando a necessidade de nós nos distanciarmos daquilo que era impuro. Era essa a recomendação de Paulo. Ele defende aqui a importância dos valores cristãos para evitar uma associação com indivíduos que praticam a imoralidade. Era essa a advertência de Paulo. Paulo, além de destacar a importância dos crentes glorificarem a Deus com os seus corpos, visto que nós somos templo do Espírito Santo e que nós fomos remidos por Cristo. Por que Paulo ele fala nos versos anteriores a esse que nós lemos, nós vemos um pecado no meio daquela igreja, que o filho, ele tem um relacionamento imoral com a sua madrasta. Então a igreja, ela estava sendo conivente àquilo. E Paulo, como Paulo ele escreve esta carta, ele enfatiza que esta igreja ela não poderia ser tolerante a esse pecado. Porque isso seria ruim para aquela congregação de fé. Isso não podia ter no meio daquela congregação. Esse pecado de imoralidade. E Paulo ele combate com muita veemência esse pecado. E ele deixa um alerta para nós. Nós não podemos, como crentes em Jesus, ser conivente com o pecado. Com o pecado. Paulo ele fala com muita clareza, e ele escreve várias vezes a esta igreja, mas a carta que ele escreve, eles não deram valor a isto. E Paulo ele combate isso na autoridade, irmãos, do Espírito Santo. Essa passagem nos faz lembrar que nós temos que ter retidão em Cristo. Mesmo diante de uma sociedade de muitos desafios que é colocado diante de nós. Mas a igreja de Cristo,
ela precisa de se posicionar contra o pecado. Nós não podemos ser conivente com o pecado. E esta igreja em Coríntios, ela é uma igreja muito pequena. Não era uma igreja grande. Não era uma igreja grande. Era uma igreja pequena. Até mesmo por causa da sua estrutura, para eles se reunirem. Não tinha assim uma igreja como essa que nós temos aqui. Quantas pessoas nós cabemos aqui nessa igreja? 600 pessoas, mais ou menos? 550, não é isso, Hudson? Mais ou menos isso, né? Não é isso, Cheto? Lá não. A igreja era no máximo de 100 membros. De 100 membros essa igreja era. Com tanto problema. Imagina, 100 membros com tanto problema. Imagina uma igreja de 600, 1000 pessoas. Quanto problema há? Se a igreja ela não se voltar para a palavra de Deus, o pecado ele vai entrar e vai inundar a igreja do mal. O contexto que esta igreja ela estava inserida era uma influência de muita imoralidade. Imoralidade. Então a igreja ela não pode viver nessa imoralidade. Paulo ele disciplina a igreja com muita autoridade do Espírito. A disciplina ela tinha que ter no meio da igreja com relação a esse pecado. Nós temos que ter vida de piedade, sim. Nós temos que ter misericórdia, sim, mas quanto o pecado, não. Quanto o pecado, não, irmãos. Paulo ele corrige essa igreja com muito amor, sim, mas ele combate esse pecado. Ele falou que essa pessoa ela tinha que sair do meio da igreja. Ela tinha que ser expulsa da igreja. Por quê? A preocupação de Paulo era com aquele homem, mas também com a igreja. Com a igreja que ali estava. Porque aquele pecado iria contaminar o povo. E o pecado ele faz isso, irmãos, quando nós somos coniventes ao pecado. O pecado ele vai entrando sorrateiramente, vai entrando, daqui um pouquinho a comunidade está toda infestada. Está toda contaminada. Foi por isso que ele fala sobre o fermento. É isso que Paulo fala sobre o fermento. O fermento ele vai levidar toda a massa. Ele vai contaminar toda a massa. Era assim que a igreja de Corinto ela estava. Contaminada. Contaminada. Com o pecado que ali estava. Eles eram soberbos, a jactância. Ele falou assim, olha, não é boa a sua jactância. Quer dizer, eles estavam se vangloriando naquilo. Eles não estavam se importando mais. A altivez. E Paulo combate isso também. Mas o que Paulo estava combatendo no meio da igreja era o pecado, irmãos. O salmo que nós lemos fala sobre isso. O pecado queria destruir o reino. Iria acabar com a vida de Davi. Mas louvado seja Deus. Que o Deus que nós servimos, Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Mas Ele trata com o pecado de forma muito severa. Esse pecado, ninguém, a palavra nos fala, nem os gregos, os judeus que estavam ali, eram favoráveis àquele pecado. A palavra, ela nos ensina assim. E o recado de Paulo é para que eles se santificassem. É para que eles vivessem uma vida santa. Paulo fala sobre o fermento no capítulo 7, no versículo 7 e no verso 8. Lançai fora o fermento velho. E depois ele fala, para que nós celebramos a Páscoa, celebramos a festa, não com fermento velho, nem com maldade, nem com malícia, mas com bons armos da sinceridade e da verdade. Naquele tempo, a festa da Páscoa, os judeus, eles tinham a preocupação de não ter nada de nenhum fermento na sua alimentação, tirar tudo. O que Paulo ele estava falando, se os judeus tinham essa preocupação, a igreja também tinha que ter essa preocupação de remover os pecadores que estavam ali. Tirar os pecadores que ali estavam. Remover do meio da igreja esse tipo de prática, esse tipo de pessoas que ali estavam.
Não somos nós que estamos falando sobre isso não, irmãos. É a palavra que nos autoriza a dizer isso nesta manhã. A igreja de Cristo, ela precisa de ter uma vida santa. Ela precisa de ter retidão. O pecado cada dia está diante de nós, batendo a nossa porta. Mas uma igreja que tem o Espírito Santo incomoda. Ela vai viver em oração. Ela vai viver em retidão. E muitas vezes nós pensamos que vivemos de forma diferente do mundo, é só aqui na igreja, não, é todos os dias. E muitas pessoas, quando elas conhecem, eu falei isso lá em casa, essa teologia reformada, muitas pessoas pensam que viver, agora eu estou vivendo essa teologia reformada, eu vou viver de qualquer maneira. Eu sou salvo e salvo para sempre, não é isso? Salvo uma vez, salvo para sempre. Estão enganados, porque o Senhor nos chamou para nós sermos o quê? Sermos santos e irrepreensíveis. É vivermos em santidade. Vivemos a cada dia lutando contra a nossa própria natureza, que é caída, que é depravada. Nós precisamos de entender aquilo que Deus está nos mostrando nesta manhã, que nós não podemos ser coniventes com o pecado. A igreja, essa comunidade de fé, ela precisa de ser uma comunidade sadia. Como que nós iremos ser sadios? Nós não podemos nos assentar com pessoas, como Paulo lhe fala, com roubadores. Era isso que Paulo estava falando. Paulo não estava falando para fora. Paulo estava falando para dentro. Para os crentes que ali estavam. E muitas vezes nós, como crentes em Jesus, vou botar entre parênteses, né? Crentes em Jesus não vai fazer isso. Como crentes, que crente até o diabo é. Ele crê no poder de Deus e se estremece. E nós estamos sentados à roda de escarnecedores. A palavra de Deus no Salmo fala o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será plantado junto a ribeiros de águas, cujas suas folhas não caem, e tudo o que fizer, ele prosperará. Assim tem que ser a igreja. Esta igreja que lá estava não era assim. Ela não tinha prazer na lei do Senhor. O prazer deles era na filosofia, na intelectualidade, no conhecimento. E isso tudo levava essa igreja a uma arrogância. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente a palavra, nós vamos falar como esse salmo falou nessa manhã. Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retire de mim, ó Deus, o teu Espírito Santo. Davi só entendeu o seu pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro do seu coração, dentro da sua vida. Porque o pecado, ele tira a sensibilidade. O pecado faz com que nós nos afastemos de Deus. O pecado, ele quebra a comunhão com Deus, ele quebra o relacionamento com Deus. A luta não quebra o seu relacionamento, o problema não quebra o seu relacionamento, a falta de dinheiro não quebra o seu relacionamento, a enfermidade não quebra o seu relacionamento, mas o pecado sim, ele quebra o seu relacionamento com Deus. O pecado, ele faz isso, ele rompe essa comunhão, esta ligação. Quando Adão ele peca, o que acontece? Ele se esconde. Ele se esconde. Ele pega coisas para tapar a sua nudez. O pecado faz isso. Ele nos expõe. Expõe a nossa vergonha. A nossa nudez. O pecado ele faz isso. Ele expõe a comunidade de fé que nós vivemos. Ele expõe a sua família.
Ele expõe você, expõe os seus filhos. Mas não é isso que Deus ele quer nesta manhã, neste lugar. Ele quer neste lugar uma comunidade de fé saudável, louvado seja Deus. Homens e mulheres temente a Deus. Não é porque eu conheço hoje uma teologia que abriu os meus olhos que eu vou viver de qualquer jeito. Pelo contrário, essa teologia ela nos humilha. Ela mostra quem nós somos, que nós não somos nada. Se não for a graça de Deus, se não for o Espírito Santo em nós, onde estaríamos nós, irmãos? Aquela igreja estava cheia de arrogância, cheia de si. Paulo ele vai e combate na autoridade do Espírito. Ele se apresenta como um apóstolo de Deus, homem de Deus. Foi ele que implantou aquela igreja. Ele escreveu muitas cartas àquela igreja. E ele como juiz, vamos botar assim, juiz de Deus, ele dá uma sentença àquela igreja. Olha, tira essa pessoa do vosso meio. Tira essa pessoa do vosso meio. Lançai a Satanás. Foi isso que nós ouvimos na semana passada aqui. Lançai essa pessoa do vosso meio. Nós não temos que ser conivente com o pecado, irmãos. Nós temos que ter comunhão com Cristo. Aí nós teremos uma igreja saudável. Uma igreja que se arrepende cada dia do seu pecado. E Paulo, ele fala assim, de uma forma muito maravilhosa a esta igreja. Ele disciplina essa comunidade. Paulo disciplina essa comunidade. Paulo instrui aos coríntios a exercer a disciplina dentro da igreja. Nós, como igreja bíblica, nós precisamos de exercer isso também dentro da nossa igreja. Precisamos. Se nós somos uma igreja bíblica, nós temos que combater isso no nosso meio. Paulo, ele instruiu essa igreja. Paulo disciplinou essa igreja com relação à imoralidade sexual. Isso nos ensina a importância de mantermos o padrão ético, moral elevado dentro da comunidade, buscando a santidade e a pureza da vida. O poder do arrependimento. Poder do arrependimento. Paulo enfatiza a necessidade de lidar com o pecado de maneira decisiva e pronta, buscando um arrependimento genuíno. Essa lição nos lembra do arrependimento sincero. É o caminho da restauração espiritual, irmãos. E o perdão de Deus. E nós precisamos de cuidar da influência do pecado. Paulo adverte sobre os perigos de tolerar, da tolerância, o pecado dentro da igreja. Alertando que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, ele contamina toda a massa. Ele mancha toda a massa. O fermento, o que ele faz? Ele só dá? Beleza, não é isso? Só incha. Só incha. Nós estávamos numa igreja uma vez, pastoreando essa igreja, e eu não esqueço disso. Nós chegamos nessa igreja, a igreja era muito alegre, muito avivada, mas Deus, Ele conhece aquilo que se passa no interior de cada irmão. Se o homem ele não é convencido pela palavra, a nossa eloquência, o nosso conhecimento teológico, não vai fazer nada. Amém, irmãos? Fazer nada. Paulo era um grande homem, instruído junto aos pés de Gamaliel, de uma cultura admirável. Verdade? Mas quando ele escreve essa carta, ele não estava falando com a sua eloquência, com o seu conhecimento. Que é quente, né? Vou botar um ar aqui, rapaz. Essas luzes aí, tem hora que eu esqueci o lenço, então, suando para danar. Bem que está acabando. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta advertindo esta igreja, ele mostra o poder de Deus.
Então, quando nós chegamos naquela igreja, nós começamos a orar, porque nós vimos algo estranho. Começamos a orar. Senhor, isso não é normal. Isso não é normal. Nós começamos a orar, as mensagens sendo entregues. E pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor ele foi tirando o pecado. Eu vou contar isso aqui nessa igreja, porque nós, como servos de Deus, pastores nos lugares onde nós passamos, aqui neste local, nós precisamos ser homens de oração, irmãos. Precisamos ser homens de oração. Tinha duas pessoas, olha bem, duas pessoas, que eram liderança daquela igreja, e tendo uma vida de imoralidade dentro daquela igreja. Nem a família sabia, nem os parentes sabiam, mas o Cristo que nós servimos, ele sabia. Então, quando a igreja ela expõe a palavra de Deus, nós seremos escondidos atrás dela. Se nós formos fiéis às Escrituras, fiéis à palavra de Deus, Deus ele vai honrar a igreja. Deus ele vai honrar esta comunidade. Nós temos que ter cuidado com a influência do pecado. Sobre a importância de mantermos uma postura de vigilância contra o pecado. Evitar a sua influência corrupta na vida da comunidade cristã. Paulo fala sobre o julgamento dentro da comunidade. Paulo orienta os crentes que julguem aqueles que estão dentro da igreja, deixando claro que Deus ele vai julgar os que estão de fora. Deus vai julgar os que estão no mundo. A responsabilidade desse discernimento de corrigir comportamentos errados dentro da igreja, visando, irmãos, não a morte desse irmão, não querer matar esse irmão. Ah, você pecou, você está fora. Não, não é isso que Paulo ele estava falando. Paulo estava querendo preservar a igreja. E não é isso que nós queremos fazer, não é essa a nossa intenção. Não é essa a intenção da mensagem nesta manhã. A mensagem é de restaurar, de levar você a uma consciência, de levar essa comunidade de fé, a um padrão elevado espiritual. Nós temos que preservar a integridade da comunidade de fé que nós vivemos. Mas nós temos que combater o pecado com a palavra. Porque é a palavra que vai te convencer, é a palavra que vai me convencer. Ela vai mostrar quem eu sou. E ela vai mostrar quem Cristo é. É esta, aquela mensagem de Paulo. E a importância da santificação. Paulo destaca a necessidade de buscarmos santidade e pureza, afastando-se do pecado e vivendo em conformidade com os princípios do reino de Deus. Irmãos, esse é o nosso desafio. Vivermos em conformidade com os princípios do reino de Deus. Esse é o nosso desafio, todos os dias. De nós sermos separados deste mundo e refletir o caráter de Cristo e tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Esse é o grande desafio que nós temos. Refletir para o mundo o caráter de Cristo e aquilo que Ele fez, que foi mudar a minha vida. Foi Ele que me aceitou, não foi eu que o aceitei. Foi Ele que me escolheu, não foi eu que escolhi. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos separou e nos chamou pela sua graça. Que possamos entender, irmãos, que a vida de pecado, ela rompe a nossa comunhão com Cristo. E uma vida de santidade, ela nos afasta do Pai. Ela nos achega ao Pai, melhor dizendo. Afasta não, o pecado faz isso. Mas santidade, comunhão, nós vamos nos aproximarmos cada dia do nosso Pai. Paulo, ele estava falando isso para aquela igreja, não para os de fora,
para os de dentro. Nós não vamos pregar para os de fora, nós estamos pregando hoje para os de dentro. Não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos conformar, mas que possamos ter uma vida santa e reta diante de Deus. Amém? A igreja de pé. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, Deus, o espírito reto em nós. Não nos lance fora, Deus, da tua presença. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Mas, ó Deus, como esse salmo ele fala, torna a dar-me alegria, Deus, da tua salvação. Somos falhos, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa falha, não temos nada para te oferecer, nada nós temos, Senhor. Mas nós queremos oferecer a Ti a nossa vida, Deus. Nos aceita na Tua presença, por misericórdia. E que essa comunidade de fé, ela venha a cada dia viver a Tua palavra, Senhor. Viver em comunhão um para com os outros. Viver uma vida separada deste mundo, Senhor. Abençoa as famílias, os filhos, que esta igreja, em nome de Jesus, ela venha ser próspera para a Tua glória. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as santas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos vós, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém.